Deus, tudo bem? Como que vão vocês, meninas? É um prazer estar dando aula para vocês. Que Deus nos abençoe, que dê tudo certo, né? Que vocês aprendam. Eu preciso da interação de vocês. Eu preciso saber se está valendo a pena, se vocês estão vindo na aula, vocês estão assistindo, vocês estão passando esse conhecimento para frente, senão seria inútil eu estar aqui, né? Fazendo as gravações e ensinando vocês. Então é imprescindível que as irmãs entrem em contato comigo, que as irmãs façam os comentários, façam as perguntas. Pode fazer aí mesmo ou no Telegram, tá? Nossa irmã Daniela vai fazer o grupo. E as irmãs que estão participando na aula pode fazer tanto nos comentários como também no Telegram para tirar suas dúvidas. Então, assim, entendendo que eu tô dando aula para irmãs que sabem música, irmãs que já estão dando aula, tá? As irmãs sabem que cada aluno, ele é um aluno, né? As irmãs sabem que algumas alunas, elas são mais prestimosas, elas são mais atentas aos que estão fazendo, são mais dedicadas. Às vezes tem aquela irmã muito dedicada, que tem mais dificuldade, a gente tem que prestar atenção qual que é o grau de leitura dessa irmã, se essa irmã sabe ler, né? Sabe como ler, às vezes ela sabe ler no sentido que ela consegue entender as sílabas, né? Que ela consegue entender a grafia da escrita, mas ela sabe interpretar, ela consegue entender o que ela leu, né? É importante que ela entenda o que ela leu, é importante que ela assimile. Então, o que a gente tem que entender? Quando a gente lida com adultos que têm pouca leitura, que não tem uma interpretação textual tão refinada, a gente tem que ter mais paciência. A gente tem que ter mais carinho, procurar maneiras da pessoa conseguir entender, né? Nem sempre a mais inteligente da sala é a que vai corresponder à expectativa de estar atendendo a obra de Deus, de estar ali nos cultos, de não estar faltando, de saber respeitar a outra que talvez não seja tão rápida quanto ela. Então é importante a gente dar atenção também a quem tem dificuldade. Às vezes aquela irmã tem uma dificuldade grande, mas o dia dela não fica furado, né? O que você ensina para ela, ela pega com carinho, ela pega com amor, ela atende a proposta, né? Ela entende o que é para fazer e como é para fazer e tem educação e fineza para estar aprendendo a cada dia mais. Então, é preciso que a gente tenha amor e paciência com todos, tá? Vamos falar do módulo 1. Eu não vou ler, eu vou explicar o conteúdo, mas eu não vou ler. Música, ela é a arte dos sons. Quanto mais livros a gente procura, mais explicações refinadas a gente tem. A gente pode pegar a explicação do Bona, é a arte de manifestar os diversos da nossa alma mediante o som, é a arte dos sons, é a arte de combinar os sons em ordem lógica e ordenada. A gente tem aí N's, né? Formas de dizer a mesma coisa, o que é música. Música é a arte de combinar os sons de forma que toca a nossa alma, né? A música ela é capaz de curar, como ela é capaz de adoentar também. Então a gente tem aqui muitas definições para falar o que é música, para dizer o que vem a ser música. O que é ensinado na igreja? É a arte do som. Tá errado? Não. Tá certíssimo. Então, pela igreja ser aluna, responder a arte do som, ela está corretíssima, está tranquila a resposta dela. Mas o que é som? Som são vibrações que os nossos ouvidos são capazes de perceber. E sem o som não existe música. Eu posso fazer som com palma, eu posso fazer som com estalo de dedos. Tem gente que consegue assoviar, consegue fazer som com assovio. Então eu posso fazer som com qualquer coisa. Eu preciso ter dois corpos, seja ele uma caneta e um lápis. Eu consigo formar som, certo? Tudo que o meu ouvido é capaz de captar, ele é som. Então eu tenho duas espécies de sons. O som musical, o som natural e o som produzido. E o som natural é a criação divina, aquilo que está na natureza. O som da água do mar, o som da água da cachoeira, o som da chuva, o som de um animal, seja ele qual for, seja ele uma cigarra, um leão, é um som natural. O som da minha voz falando, né?
o som do meio ambiente já não é natural. Por quê? O meio ambiente ele é transformado e definido pelo homem. Então, a água da torneira ele já não é natural. O homem ele canalizou, ele trouxe a água para dentro das nossas casas, então já não é mais um som natural. A água da torneira, a água do chuveiro, ela não se encaixa no natural, certo? Já houve a modificação humana, o homem já interveio. O som do carro, o som de uma buzina, o som de uma fábrica, ele não vai ser natural, ele é um som que o homem produz, tem a intervenção humana, então já é um som produzido. Dentro do som produzido, eu tenho o som musical e o não musical. Então, o que é o som musical? São propriedades regulares que eu posso grafar numa partitura. Quais são os 7 sons musicais? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Como vocês já são instrutoras, vocês sabem que não existe apenas 7 sons, existem 12. Então a gente tem do sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si, dó, descendo, fá em bemol, do, si bemol, lá bemol, sol bemol, fá, mi bemol, ré bemol, do. Então todos esses sons são sons o quê? São sons musicais. Nós grafamos musicalmente. Eu toco no piano, eu toco no órgão, eu toco no violino, então é considerado som musical. O que é som não musical? São ruídos, são barulho. Ele não é grafado na partitura convencional. Por que partitura convencional, Karina? Porque é o seguinte, pra gênio tudo é música. Um gênio faz música com buzina, um gênio faz música com garrafas, um gênio faz músicas com tambores de música, um gênio faz música com máquina datilográfica. Entra no YouTube e coloca lá, orquestra máquina datilográfica, para vocês verem que lindo, que maravilhoso é a orquestra tocando a máquina. É maravilhoso. Então, assim, para um gênio tudo é música. Porém, nós vamos aqui nos espelhar, que eu vou considerar o som musical aquele que é grafado em partitura, do ré, mi, fá, sol, lá, si, e o ruído, aquele que não pode ser grafado numa partitura musical, tá? Não, pelo menos não na partitura musical convencional, com clave de sol, com clave de sol, de fá, de dó, sendo possível ser copiadas por todos os instrumentos, tá bom? Não desta forma, tá? É provado pelos cientistas que o som musical ele forma ondas sonoras bonitinhas no ar. E o som não musical, o ruído, ele forma ondas bagunçadas ao ar. Então, respondendo aí ao MTS, que são essas ondas aí bagunçadinhas, são os ruídos. A onda sonora que ele produz ao nosso redor, não são reguladinhos, bonitinhos, tá? Esses são os ruídos. Música. Quais as 3 partes da música? Música, harmonia, melodia e ritmo. Partes do som. Timbre, intensidade, altura e duração. Qual que é a diferença? Nós não falamos que o som pode ser musical ou não musical? Então, a propriedade do som eu posso encontrar em qualquer som, independente se ele é musical ou não musical. Eu encontro essa característica em qualquer espécie de som, qualquer espécie de ruído. Seja ele musical ou não, eu consigo encontrar o timbre, a altura, a duração, a intensidade. Agora, na música, no elemento de música, eu preciso encontrar a melodia, a harmonia e o ritmo. Então, o que é melodia? São aquelas notas combinadas onde eu percebo, né, que música eu estou tocando, certo? Vamos lá, vou escolher aqui um parabéns a você, meu. Aqui. Opa, sem som. Aqui, ao vivo é assim, né? Cadê o som? Opa. Liga o órgão, mano. Sol, 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 do, si. Sol, 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 ré, do, mi, sol, mi, do, si, lá. Isso é a melodia, onde eu percebo que aquela música que desde que eu faço um anime, ela encanta pra mim. Parabéns a você, né? Essas notas fazem com que eu perceba a canção que eu tô tocando. Embora para professoras, para quem entende de voz, sabe que a voz contralto, tenor e baixo também formam melodias, tá? O que é harmonia? São as notas que
para combinar com a minha música, para que a minha música não fique morta. Para que eu tenha vida. Então, para que tenha vida a música, a gente vai combinar notas. Eu posso jogar qualquer nota? Não posso. Se eu colocar qualquer acorde aqui, olha que horror, fica feio. Então não faz parte da harmonia. Para que haja harmonia, existe uma combinação de notas ao mesmo tempo. E essa combinação de notas, ela vai vir com a tonalidade, a formação de acordes. Ela está relacionada com o sistema tonal que a música ela é montada, mas isso já é outra aula. No modo 1, onde a sua aluna ela não tem noção de sistema tonal, ela não sabe o que é sustenido, o que é bemol, o que é um ré maior ou um ré menor, ela não tem essa noção. Você vai dizer que a harmonia é a combinação de notas dadas, ela não tem toda essa estrutura para você falar assim. Então, é a combinação de notas que vai vir junto com a sua melodia, enriquecendo a sua melodia, tornando a música mais bela. O que acontece? Se cada um tocar no tempo que quiser, cantar no tempo que quiser, o negócio fica bagunça e vira aquela orquestrinha do Chaves, né? Cada um num tom, cada um num tempo. Misericórdia. Então, para que isso não aconteça, para que todos toquem junto, para que seja possível as orquestras, né? Nós temos as figuras musicais. E essas figuras fazem com que a gente consiga combinar os tempos, formando os estilos musicais, formando os tempos musicais, eles formam também ritmos, né? Samba, pagode, sertanejo, pop, embora o ensinamento daqui seja um ensinamento voltado ao estudo religioso, com clave de sol, clave de fá, a gente sabe e a gente tem que ter essa cultura, a gente tem que saber que uma batida, aquela combinação, né? Ela forma um samba, aquela combinação forma uma valsa. Mesmo que a gente não use ali dentro do culto congregacional, mesmo que a gente não faça isso, né? Eu errando, mas vai ficar errada a palavra, congregacional, tá? É importante que a gente saiba, né? É importante que a gente tenha cultura para saber sobre o assunto. Então, ritmo é a combinação ordenada dos tempos, para que todos se casem, para que todos fiquem bonitinhos. Se tratando de hino, olha que horrível ficaria eu cantar. Não tá afinado, né? Eu desejo, Senhor, mas não é assim, eu desejo, Senhor, ta-ti, ta, 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 duas colcheias primeiro, ta-ti, ta, 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 ta. Se cada um tocar num tempo, não fica bonito, não fica na frente, fica atrás. Então, essa combinação de tempos, ela veio para ajustar bonitinho, né? A combinação dos sons em ordem, forma lógica ordenada, faz com que os tempos fiquem ajustadinhos, tá bom, queridos? Agora vamos falar de propriedades do som. Então, música, melodia, harmonia e ritmo. Som, não importa se ele é musical ou não musical. Tem 4 propriedades principais, que é o timbre. Qual é a origem do som? De onde vem o som? Quem é do tempo da TV Cultura? Passarinho, que som é esse? Pom, 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 pom. Esse som é o som da tuba. Som da tuba. Então, o timbre, da onde vem o som? Que som é esse? Qual é a origem desse som? É uma tuba? É um violino? É um piano? É um órgão? É um saxofone? É um cello? É um violão? É uma viola? Né? É uma gaita? É uma viola caipira? Né? Tem muitos instrumentos para você dar aí de exemplos de timbres musicais. Mas tudo que produz som é um timbre. O liquidificador, o carro, o chuveiro, o som da voz, o som da máquina de lavar, tudo que produz som tem timbre. E olha como Deus é perfeito, a inteligência de Deus na nossa vida. Nosso ouvido, ele capta, a gente está ali desde criança aprendendo, opa, som da mamãe.
Esse timbre é o timbre da mamãe. Esse timbre é o timbre do papai. A gente vai convivendo, né, na barriguinha ali, e quando a gente sai do corpinho da mamãe, que a gente começa a ver o meio ambiente, começa ali, tá fora da barriga, barulho de copo. Ele assimila que é um copo. Ele assimila que aquele barulho é de uma panela. O cérebro grava. Então, uma vez aprendido, o cérebro grava que som é esse, né? Da onde vem esse som? Que som é esse? É a origem dele. Então, qualquer instrumento é um exemplo, qualquer som também é um exemplo, tá bom? Duração é a capacidade do som ser curto ou ser longo, tá? Se eu tenho uma semibreve ou uma semifusa, uma semínima ou uma colcheia. Então, pensando numa aluna que está pegando a primeira aula, ela ainda não sabe o que é semibreve, mínima, semínima, ela não sabe nada disso. Então, ela vai ter a noção que os sons podem ser longos ou curtos, né? Você vai trabalhar a linguagem rítmica, que eu vou fazer daqui a pouco, e ela vai começando a perceber tá, tá, tá. Para a professora é possível enxergar que as semibreves e a mínima. Para a aluna não alfabetizada musicalmente, ela não vai estar enxergando isso. Mas depois que ela passar e repassar, no repasse ela começa a perceber o que são esses risquinhos, que são esses quadrinhos. Elas começam a assimilar, tá bom? Então, na primeira aula, você vai falar que é curto ou longo. Mas depois ela tem que saber que a duração são representadas pelas figuras musicais. Pelo menos a duração música é representada pela semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, tá bom? Intensidade. Vem aí aquela história que a gente aprende errado no decorrer da vida inteira. Abaixa a altura desse rádio. A intensidade desse rádio. Eleva a altura desse rádio. Põe mais força no som. O som mais forte, por favor. Só que nós encontramos um Brasil inteiro que fala errado. Até mesmo nas escolas, as professoras pedagogas falam errado. Olha a altura desse som, né? Então a gente tem que tomar cuidado também ao ridicularizar uma pessoa que fala errado. Ela aprende desde pequena daquela forma e aí vem você com mais cultura e ridiculariza ela? Não, só ensina. Não precisa ridicularizar ninguém. Intensidade é forte ou fraco. O que antes eu entendi como alto ou baixo, mas não é. Intensidade é forte ou fraco. Então, na meia hora eu toco com volume fraco, né? No culto um pouco mais forte, mas a minha meia hora já tem que ter uma intensidade com volume mais baixo, com um andamento também mais tranquilo, mais lento, para que possa trazer comunhão para a igreja. Então não vai ser hinos rápidos, relativamente rápido. Vamos, ó irmãos, marchar com destino a Sião. A gente vai fazer uma meia hora. A gente vai puxar a comunhão, trazer hinos de oração. Então como nós vamos fazer, né? Então, se vocês estão ouvindo o som da igreja ao lado, eu quero que vamos respeitar a todos. Eu não posso fazer mais que essa hora. Não posso fazer meia-noite e não ter som, tá? Mas vamos lá. Então, como é que eu faço a meia hora da igreja? Com a intensidade fraca, tá? Com um volume mais tranquilo. Mas não é fraco só pra mim. Tem irmã que ela acha que ela não pode fazer a meia hora pra igreja. Aí a igreja perde a comunhão porque ela faz a meia hora onde só ela ouve. Não tem graça. A meia hora deve ser ouvida pela igreja. O som é mais fraco, mas todos têm que ouvir, tá? Todos têm que ouvir a sua expressão do seu hino. Todos têm que escutar. Altura. Altura, sim, é a capacidade do som ser grave, médio e agudo. O que é um som mais alto, um som mais baixo? Falando de altura. Vou tocar o mesmo hino, ó. Vou tocar em sol. Aqui tá mais alto, aqui tá mais baixo. Alto e baixo se define com a altura, se ele é mais agudo, se ele é mais grave. Então, se o som ele é grave, semelhante às vozes de homens ou de um leão, é altura grave.
Agudo, já mais para mulheres e crianças, né? Mulheres falam a voz mais aguda, já tem a mulher que é a voz mais média, né? O que é a voz média aqui no órgão? Já nessa base, agudo. Então, o que acontece? Aí sim, é alto ou baixo, mas a gente também não trabalha muito com esse termo, a gente trabalha com grave, médio e agudo. Um passarinho tem um som agudo, enquanto o leão tem um som grave, né? Um cachorro, depende do tamanho do cachorro. Se ele é um cachorrinho piquitituco, ele vai produzir um latido mais agudo. Se ele é um cachorrão, ele vai produzir um som mais grave. Então é importantíssimo, é imprescindível saber, né, qual que é o nosso cachorro. Vamos pegar um cachorrão e falar que o som dele é agudo. Não é. Ou pegar um cachorrinho que o som dele é grave, porque eu li num livro que ele é grave. Depende do tamanho do cachorro, da estrutura. Então, se falando de instrumentos, quanto maior o instrumento, mais grave ele é. Quanto menor, mais agudo. Agora o órgão, o piano, ele já tem uma estrutura, ele já tem todos esses sons aí. Eu já tenho aqui os sons graves, pedaleira, grave, né? Os sons médios, os sons agudos. Ok? Alguma dúvida, me pergunta, vamos tirar suas conclusões e eu vou no próximo vídeo deixar a linguagem rítmica, tá? Deus abençoe. A paz de Deus com todas. Quem quiser aproveitar esse vídeo, por favor, aproveite, divulgue, compartilhe conhecimento. Isso aqui foi feito de graça, tá bom? Sem cobrar nada. Então, não esconda nada de ninguém. Compartilha para que mais irmãs, mais irmãos possam aprender também. Deus abençoe a todos.